Bom, alunos, bem-vindos de volta. A gente vai fazer o roteiro 4 agora. Bom, essa aula poderia ser intitulada Cinemática Reversa, mas a gente vai trabalhar com Cinemática Reversa depois. Então, eu nomeei essa aula com robô com 6 graus de liberdade, que é o único que a gente vai conseguir fazer com 6 graus de liberdade, porque aqui a gente vai usar um recurso do próprio software que faz a cinemática inversa. Automaticamente, porque a sistemática inversa de um robô de 6 graus de liberdade ela é meio complexa de ser feita, tá? Então aqui o Copel assim, ele usa um método numérico para resolver, certo? E é rápido, então dá para a gente fazer. Com esse método dá para vocês animarem qualquer robô, certo? E só um detalhe, né? Um robô com menos de 6 graus de liberdade ele não vai conseguir exatamente fazer qualquer pose, certo? Um robô com 6 já tem uma certas restrições porque da construção dele, então um robô com menos de 6 não vai conseguir. Então é só um detalhe porque você vai aplicar o que eu estou mostrando para vocês agora aqui no robô com menos de 6 graus de liberdade e ele não vai responder tão bem, certo? Então a gente vai ter, é, pode ter esse problema, tá? Isso vai depender muito do espaço de trabalho do robô e quanto próximo está o, a garra do espaço de trabalho, tá? Bom, voltando aqui, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um robô existente, tá? Um robô, então eu vim aqui no Model Browser Mobile, não Mobile na verdade, certo? É isso. E vamos escolher um robô, certo? Eu poderia escolher a BB, tal, mas eu escolhi um que eu achei bonitinho, que é esse aqui, ó. O R do Universo Robotics, o R10, certo? O R10 ele é esse robô aqui, é um robô feito de tubos, tá? É um robô colaborativo, ele tem algumas coisas interessantes aqui, certo? Esses robôs eles são cedidos pelos fabricantes aqui para o Copel assim para simular, tá? Ele não tem a garra, então a garra você tem que colocar, né? Essas coisas, então a gente vai trabalhar com ele, tá? Se você colocar play, ele vai fazer um balé aqui para mostrar como é que ele funciona, tudo certinho, certo? Então tá aqui, né? Beleza. Ele faz esse balé, certo? Esse aqui é programado, eu não tenho um programador, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou arrumar um jeito para ele funcionar legal e colocar uma garra, certo? E usando esse método de é, sistemática reversa. Depois eu vou fazer uma janela e aí a gente vai fazer uma janela, não vai fazer aquele console, certo? Você vai fazer uma janela dentro do Copel assim para que a gente trabalhe com isso, tá? Então o primeiro passo eu coloquei aqui. Obviamente eu vou centralizar, eu gosto de centralizar, então vem aqui em Object Item Shift Position, centralizar em X e Y, lembrando, não mexe no Z, certo? Então ele está bem no centro, certo? E a gente vai mudar o passo 2 agora, a gente vai mudar a configuração das juntas, tá? Por quê? As juntas, elas vêm, se você pegar uma junta, junta 1 aqui, tá? Então eu abri o R10, junta 1, propriedades, tá? Torque Force Mode, esse é o natural, certo? Para eu trabalhar com o Cinematic Reverse, eu tenho que colocar Invert Kinematics Mode e coloca Hybrid, tá? Se você não colocar Hybrid, vai cair tudo. Versus Kinematic Mode, Hybrid Operation, tá? Você vai repetir isso, certo? Para todos, certo? E além disso, você vem em Show Dynamic Properties e vamos colocar um 0.02 de integral, tá? Então aqui a gente vai mexer no PID, tá? Ele tem um PID próprio dentro da junta, tá? Mais para frente a gente pode pensar como
vai ser mostrado como é que olha dentro desse código aqui, que tem como modificar o PD dele, mas por enquanto é assim, tá? Vamos usar isso. A gente vai fazer isso para todos. Então a gente fez para junta 1, para junta 2, muda o verso para inverse kinematics, hybrid operation e coloca 0.02 aqui, tá? Lembrando, eu coloquei 0.02 no integral, certo? Para zerar erro de tipo permanente, tá? Inverse kinematics, hybrid operation, tá? Ou para tentar zerar, né? Vai ser o mais próximo. Ele zera, só que talvez demore um pouquinho, mas aí é ajuste. Eu coloquei esse ajuste que deu para fazer legal, tá? Então estou fazendo isso em todos. Inverse kinematics 0.002. Quem quiser, se eu não me engano, se eu não fechar as janelas, opa, tem que ser hybrid operation, senão ele não liga. Se eu não fechar a janela, aqui eu posso selecionar, por exemplo, o outro, ele já carrega como está e você fecha, tá? Ou seja, aquele último lá que a gente não fechou, ele já está no inverse kinematics. Então eu pego todas as juntas e faço isso, certo? Beleza? Agora a gente vai fazer uma garrinha, assim não, a gente vai adicionar, tá? Por isso que eu não fechei o model browser ainda. A gente vem em components grippers, certo? E aí a gente vai procurar um que é interessante. Você pode colocar qualquer um desses, né? Mas esse aqui, ó, pgrip right angle, tá? A gente arrasta para cá. Tá aqui, ó. Tá? Tudo é fabricante, ó. FMP Robotics, tá? Fez esse grip aqui, não ele existe, tá? A gente vai encaixar esse grip aqui, tá? Esse aqui é um difícilzinho de fazer, difícil não, tem que ter paciência, mas como eu já tenho os números, eu coloco aqui, vai funcionar legal, tá? Aí vocês vão ter que encaixar se você for fazer no outro robô, tá? Nesse robô vai dar certinho. Então aqui eu vou colocar menos 0.318, certo? Y eu vou colocar 0, tá? No roteiro tá um número aí, mas tá elevado a menos 8. 10 elevado a menos 8 é 0, tá? E aqui tá 1.43. Você pode ver que ele está virado para o lado errado, né? Por quê? Porque a orientação dele em gama, ou seja, rotação em Z, está 180 graus. Eu vou colocar 0, beleza, tá? Mas olha, se você olhar bem, ele está certinho aqui, certo? Ele é maior do que deveria ser. Então, para eu solucionar esse problema, vou vir em Tools. A gente já usou isso no copo na última, na primeira roteiro, certo? Eu vou vir em Tools e isométrica Scaling Tool. Você arrasta para cá. Aí do objeto que você selecionar, você vem aqui e diminui. Eu vou diminuir, poderia diminuir aqui, né? Só que eu não vou fazer isso. Primeiro, aqui está falando de also scale object z coordinate, então ele diminuiria o z também. Se eu tirar isso aqui, aí ele simplesmente só vai manter, tá? Aqui eu vou falar para vocês que é 0.6, porque no slider é meio complicado você ficar, né? 0.6 está perfeito. Aí eu venho aqui, ó, Isometric Tools, para evitar problema, eu deleto que eu já usei o que eu queria. Então, se você olhar bem, ele está encaixado e está mais ou menos certo aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse P-Grip, certo? E vou encaixar aqui, ó, o R-Connection, tá? P-Grip, o R-Connection. Pronto, certo? Agora ele vai ficar. Agora se você mover, se você deixar
ele fazer o balé dele, você vai ver que a garra vai junto. Ó, depois a gente eu vou ensinar vocês a fechar a garra, tá? Então ele tá funcionando, tá? A garra tá indo. Então eu montei ele no robô, tá indo, beleza? Então a gente fez duas coisas. Agora a gente vai trabalhar, né, com o a cinemática reversa, puramente simples. Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar, pessoal, desse item aqui, chama dummy. Esse dummy, na verdade, ele não representa nada físico, tá? Ou é uma marcação, ou é um recurso que você pode utilizar. Você pode utilizar para colar objetos também, certo? Ou seja, grudar objetos sem montar, certo? E você pode usar para carregar um código, qualquer outra coisa, tá? Você pode colocar também para fazer um objeto andar sobre um caminho definido, certo? Quando você vai observar de perto o modelo de esteira, você vai ver que tem um dummy lá. Tá? Na verdade, tem vários dummies. Tá? Então, no caso, esse dummy vai ser usado para cinemática reversa. Então, eu vou adicionar um dummy, certo? O dummy, ele aparece, ele está na tudo que eu coloco, ele fica na raiz, no ponto 000. Então, ele está ali, ó. É uma bolotinha. É pequenininha para ser discreto, digamos assim. Tá? Vou nomear ela, porque duas vezes vou colocar chip, certo? E vou posicionar. Eu vou posicionar no meio da garra, bem aqui, ó, certo? No meio da garra. Então a posição dele vai ser mais ou menos essa aqui, ó. Vai ser menos 0.398, certo? Y 0 e aqui 1.43, certo? Então se você ver bem, ele está mais ou menos no meio da garra aqui, ó. Esse é esse chip é a ponta, tá? Vamos mudar aqui a propriedade, clique em propriedades, vamos mudar a propriedade para a gente ver um pouquinho melhor. 0.025, aí vou mudar a cor. Eu vou colocar a cor, vou colocar bem um pouco mais marcante. Eu quero que o pessoal veja vermelho, certo? Então aqui, ó, esse aqui vai ser o meu chip, tá? Vou montar o chip na ponta do robô, então de novo, certo? Eu vou pegar o chip, eu não vou montar na garra, eu vou montar no robô, certo? Só que eu vou pendurar ele não aqui no connection, aqui no link set. Então vem aqui, chip, link set, pronto, certo? Ele também vai mexer junto com o robô. Se eu apertar, ele vai, ó, ele vai mover junto, tá? Então ele é uma referência móvel, certo? Beleza, deixa eu dar stop aqui, certo? Depois eu vou ligar o real time. Bom, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esse tip, certo? Ctrl copy, Ctrl V, certo? E vou colocar como target. O target, certo? Beleza. Target está aqui, tá? Esse target eu vou ligar ele ao chip, tá? É, eu decidi criar ele no mesmo lugar, por quê? Porque é o seguinte, quando eu ligar o target, quando eu digo o mesmo lugar, é o mesmo lugar do chip, tá? Então quando eu copio e colo, ele aparece aqui no mesmo lugar do chip. O objetivo é que o algoritmo, né, de cinemática reversa vai fazer com que o chip siga a posição e orientação do target. Então, se eu mexer o target, teoricamente seria para ele, o robô se virar para chegar, encaixar o chip no target, tá? Para fazer isso, agora não vai fazer, mas para fazer isso, eu teria que vir aqui em propriedades do target, aliás, propriedades do chip, clique em chip, propriedades, e aqui você tem linked dummy. Eu vou ligar
o target e deixar esse aqui, ó, link type IQ type target, certo? Beleza, certo? Ok, certo? Aí eu venho em FCFX aqui, Calculation Mode, a gente vai usar a Calculation dele. Ele tem alguns algoritmos de cálculos de colisão, de distância, de dinâmica e de kinemática, né? Eu vou colocar um add new IK group, tá? E aqui esse grupo de IK, ele é o algoritmo que vai ser usado, tá? Eu tenho que colocar um elemento aqui. Antes disso, eu vou modificar o método para DLS, que é um método de cálculo, tá? A gente aprende na nossa aula de robótica a pseudo inversa, tá? Mas eu vou usar o DLS. O dumping eu vou colocar menor, vou colocar 0,1, tá? Para diminuir o atraso. E vou colocar 6 interações que eu achei interessante. Tipo assim, ele vai tentar fazer 6 interações. Se não der, ele para onde está, tá? Beleza. E eu preciso adicionar. Então eu coloco aqui, tá? IK containing. Aí eu vou colocar edit IK elements. E aí add new IK elements. Tá, esse aqui, ó. Esse aqui não é. É esse aqui, ó. Você vem aqui, target. Aí você. Aliás, é o tipo, né? O tipo. Adiciona o tipo, tá? E tem o kinematic chain, que é o target, referente ao mundo, tá? Liga o alfa beta, senão ele vai fazer a cinemática só na posição, não na orientação, certo? E pronto. Agora a gente vai fazer uma coisa simples, que é eu vou apagar o script, porque o script vai influenciar. Então eu vou apagar o script do ó, tá vendo que ele tem uma ligação? Essa ligação apareceu porque eu fiz a ligação do type target, tá? Aqui não dá pra ver aqui, mas se eu colocar aqui, ó, type target, tá ligado, tá? Eu vou apagar, então eu vou lá apagar o script, tá? Então vem tools, scripts, aí você vê que tem 3 scripts, tá? Você vai apagar só esse aqui, só o R10, tá? Esse aqui eu vou precisar, tá? É um script que tá na garra, tá? Aqui, ó, esse script está na garra. Eu vou usar, depois eu vou mostrar para você, mas esse sinal, certo? Quando você tem comunicação entre scripts, você faz através de sinal, set get integer signal. Então, esse aqui é um script da garra e eu vou ter um script pro robô. O script do robô não vai ser esse. Esse aqui é o que está. Eu vou apagar esse e vou escrever um novo. Então eu venho aqui, threaded script, aperto del, beleza, certo? Aí aqui você vai notar que teoricamente se você dá play ele não vai fazer nada. Porém, se eu pegar o target, modificar em XY, certo? Ele faz isso. Ele arranja um jeito de encaixar. Então, qual que é o objetivo aqui? Aí fica o controle do robô fica muito mais fácil, porque você vai fazer uma janela e que o objetivo é você mudar o target de posição e o chip vai atrás, certo? Isso vai ser usado também na próxima aula, tá? Porque eu vou pegar e fazer o caminho. Aí eu vou trabalhar com trajetória, certo? Aí eu vou fazer o target andar numa trajetória e aí eu não preciso me preocupar com o controle, porque o controle o cinemática inversa vai fazer, tá? Vocês podem ver que ele atrasa um pouquinho, tá? O Z funciona também. Deixa eu ver se foi muito. Tá vendo que ele fica meio doido? Por quê? Porque o Z, deixa eu colocar um negócio melhor. O Z ele já estava meio alto, certo? Isso tem a ver com o alcance
do robô. Se eu pegar o Z e colocar para cima, ele não vai, ele vai tentar alcançar. Vai chegar um ponto que ele não vai alcançar. Aí, ó, aí ele não vai alcançar. Então o que eu faço? Eu tenho meu espaço de trabalho do robô também. Eu não posso, certo? E você vê que ele faz uma curva, tá? Porque ele resoluciona da melhor maneira possível. Isso é minimizado quando eu estou trabalhando com trajetória, ponto a ponto, que eu vou virando devagarzinho. Então, se eu viro devagarzinho, por exemplo, eu estou querendo uma trajetória linear em Y. Se eu viro devagarzinho, ó, não dá para perceber que ele tá fazendo um senoide, porque ele não faz, ele já vai reto mesmo. Então, ele vai seguir reto, tá? Bom, é só um detalhe, a gente fez isso, tá? Agora a gente vai incluir um script no R10. Então a gente vem aqui, clica no botão direito, Add, aí vem Associate Child Script Non-Threaded, que eu expliquei que eu prefiro que seja Non-Threaded, tá? E aqui a gente vai ver algumas coisas novas, tá? Mas primeiro, vamos lá. Eu vou criar o código de inicialização, certo? Então eu tenho aqui código de inicialização. Eu vou trabalhar, eu vou fazer uma janela que eu vou ler a posição do tip e do target, tá? Como se fosse um fosse o set point, o target é o set point, o tip o valor real. No final, qualquer movimento eu quero que um encontre o outro, tá? Então vamos lá. Primeiro, para fazer isso, eu tenho que pegar o target, get object, and aqui são os manipuladores, tá? Em alguns casos eu uso aspas, outro uso apóstrofe, mas qualquer um dos dois serve, tá? Aqui eu estou usando a aspas, né? Get. Aqui eu estou aplicando os manipuladores, né? Porque lembrando, manipulador é um número que representa o objeto, tá? O nome tem que ser igual ao que está aqui, tá? Por exemplo, target, target. Lá é chip, coloca chip. Se tiver errado, ele não pega, tá? Bom, eu vou inicializar a garra como aberta. Ela já está aberta, mas por via das dúvidas, eu vou inicializar a garra. Então é sim ponto set integer signal. Esse sinal, como eu disse, isso aqui é um jeito de você comunicar um script com o outro, certo? Aqui você coloca set integer signal, no outro lugar você coloca um get integer signal, certo? Seria como se você fizesse um cabo conectando um ao outro, certo? Você está conectando o controle do robô ao controle da garra, certo? Então vamos lá. Aqui o nome tem que ser o mesmo nome que está lá, que é P grip right and motor, certo? Que sinal que eu vou colocar? É um inteiro, tá? Tem outros sinais, outros tipos de sinais, tá? Eu vou colocar inteiro. Você vai ter, eu acho que tem o float signal, certo? Tem o boolean signal, eu acho. Então a gente vai trabalhar. E por último, assim, aqui, por último não, a gente vai trabalhar bastante no init, né? Aqui eu vou colocar xml igual isso aqui, pessoal. Para você colocar string grande, você pode colocar isso aqui, tá? É um texto enorme que vai ter aqui. E aí colocar o i igual assim, o i ponto create xml, tá? Isso aqui é para você criar uma janela em XML, tá? É, é isso que ele faz, tá? Ele vai criar uma janela. A gente vai criar uma janela, a gente já fez isso aqui só para lembrar, a gente fez isso em aula, mas o que que eu mudei em relação ao que a gente fez em aula? Eu refiz a janela para ficar melhor, porque a janela estava ficando
grande demais. Eu usei recursos de tab. Então, eu aconselho vocês refazerem, ou, né, sabe, eu acho que não custa nada tentar refazer, e até porque eu vou pedir uma tarefinha que na aula eu não pediria, que eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa com outro robô, certo? Para ver se vocês aprenderam legal. Não quer dizer que não é para fazer isso, esse aqui vocês fazem, guarda, porque esse aqui eu vou usar na próxima aula, esse modelo, tá? Então vamos lá. Só um detalhe. Aqui a gente vai usar o cleanup. Cleanup, lembrando, ele é uma função que ocorre quando acaba. Tá? Eu vou precisar, tudo que eu crio, certo? Eu criei aqui, eu vou destruir. Então, sim, ui.destrói, senão fica sujeira na memória. Ui minúsculo, certo? Então, eu vou criar e vou destruir, certo? Questão de como construir, tá? Eu vou explicar algumas coisas aqui, mas não são todas as coisas possíveis, tá? O que que eu vou fazer? Você pode ver que eu liguei a internet aqui, o Chrome, para mostrar para vocês o site, certo? Onde está? Eu na aula tem o link no roteiro, certo? Mas aqui, se você quiser procurar, eu mostro até como procurar. Eu coloco um chama XML. Deixa eu ver se eu já procurei. Procurei. Ó, Copercint XML Guia, certo? Aí aqui tem, ó, Custom UI Plugin. Clica aqui, XML Syntax. Vão ter todos os itens aqui, tá? Então é tipo XML que a gente vai trabalhar, tá? Tá tudo aqui. Então eu vou voltar lá para a gente trabalhar. Aqui é o seguinte, certo? Eu vou trabalhar aqui. Vamos começar criando uma estrutura, tá? Eu tentei criar uma estrutura aqui, mas eu vou criando e vou tentando explicar para vocês, tá? Primeira coisa, a gente vai trabalhar com UI, certo? E aqui barra UI. Então tudo que está dentro aqui vai ser a nossa janela. E aqui eu vou trabalhar com algumas características, né? Closable, eu vou colocar false. Isso quer dizer que ela vai aparecer. E na hora que você der stop, ela fecha. Você não vai ter acesso ao X, certo? Placement absolute. Isso vai inferir vai afetar a parte de posicionamento. Eu vou colocar a janela no canto superior esquerdo, certo? Sai true. Eu vou fazendo aqui, tá? Tá igual controle. Se quiser colocar controle UR10, por exemplo, pode ser, tá? Lá na aula tá controle. Position, tá? Aqui, como é o canto superior esquerdo, é 0,0, tá? E o size é 400, 100. Aqui é x e y, tá? Na prática, assim, quando o 100 é pouco, mas eu quero que ele se ajuste automaticamente. Então ele vai se esticar automaticamente até caber, tá? Ele vai ficar justo. O 400 não, o 400 cabia tranquilamente as, coi as coisas lá, só que eu queria que fosse expandido, porque eu vou precisar para um edit que vai ter que ser maior, tá? Se eu fechar esse aqui e der play, você vai ver que ele vai criar uma janela, tá? De 400 por 100, certo? Tá vendo? Com título e tudo mais. Vamos continuar. Agora, como eu agrupo os itens, tá? Então, eu vou fazer um group layout vbox, certo?
O flat, se eu não colocar flat, eu vou colocar sem colocar flat aqui para vocês verem o que ele vai fazer, certo? Ele vai fazer isso aqui, quer ver? Ó, sabe essa linha aqui, ó? Esse círculo, essa retângulo, ele desenha. Se eu colocar flat igual true, aí ele não desenha aquele retângulo. Vai aparecer aqui normal. Eu vou colocar tudo, a maioria das coisas flat, tá? Bom, beleza. Então eu vou ter esse aqui, certo? Depois eu vou ter é, dois. Então você tem um VBox, tá? O VBox. Depois eu vou ter dois HBox. Porque VBox ele vai alinhar as coisas um embaixo do outro, empilhar as coisas. Qualquer widget que eu tenho, o grupo que eu tenho, eu vou colocar um embaixo do outro. Agora eu vou colocar um edit, tá? Vou colocar um edit, mas o edit eu vou colocar um label e do lado um edit box. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu já vou colocar um group layout hbox. Também flat igual a true, certo? Barra group, certo? No roteiro eu tentei explicar a estrutura e o que vai dentro de cada estrutura, tá? Aqui eu vou colocando já os valores, tá? Então aqui label, certo? Text igual target, certo? Aí aqui, nesse caso você não precisa abrir e colocar barra label, aqui você pode simplesmente colocar assim. E vou colocar edit value igual. Vou colocar um valor vazio, um ID. Quando eu coloco ID, pessoal, é porque eu vou trabalhar com o código disso aqui, certo? A ideia disso aqui, certo? É atualizar os valores. Então, se eu dar play aqui, ó, target e aqui esse valor. Aqui eu vou colocar as posições x, y, z, a, b, c do target, tá? Como eu quero comparar, certo? Eu vou pegar esse grupo, vou copiar embaixo e vou colocar tip e não esquecer de colocar o ID. O ID é um número qualquer, tá? Geralmente eu escolho um e começo a numerar sequencialmente, tá? Então 1000, 1001, depois vai ter o 1002, certo? Eu acho que só vai ter 1002. Se eu rodar aqui, você vai ver que agora eu coloquei um embaixo do outro, certo? Para corrigir isso aqui, eu vou colocar alguns espacinhos, tá? Eu coloquei, aqui não tem como alinhar certinho, então eu vou colocar 1, 2, 3. Eu acho que 3 fica um pouco mais aceitável, certo? Não, 5. Esse aqui é preciosíssimo, tá? Tô perdendo minutos aqui preciosos aqui fazendo isso aqui. Bom, beleza, tá um embaixo do outro, bonito. Agora é o seguinte, a diferença do outro que eu fiz em aula, desse aqui, eu espalhei todos os comandos. Agora eu vou fazer em abas, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar um texto aqui só para falar, porque eu vou trabalhar essa aula com jog, mas o outro vai ser movimentação, certo? Então eu vou colocar aqui um label e já vou colocar um tab, tá? Eu vou colocar a estrutura já do tab, tá? Então aqui é label text igual jog, certo? Assim. E aqui é o seguinte, eu coloco tabs, certo? Tabs e eu coloco barra tabs. Só tabs. Só para falar que a partir de agora vai ter tabs. Aí dentro do tabs você vai numerar um tab, tá? Um tab vai ser tab
title, ops, coloquei errado, XYZ, tá? Porque é o seguinte, você não vai mexer em tudo ao mesmo tempo, tá? E o outro tab vai ser o ABC, tá? ABC, tá? Então, aqui eu vou ter 3 comandos de movimentação e aqui mais 3. No outro eu coloquei um embaixo do outro, aí eu consumia muito espaço. E aí o que acontecia? Eu ficava a tela toda, uma aula, e aí eu tinha que fazer a tela toda de altura para uma aula, e eu tinha que fazer outra tela do outro lado, e aí ia consumir bastante a tela, não daria para ver o robô direito. Então o que eu fiz? Eu separei o movimento em tabs, certo? E aqui dentro eu vou colocar as coisas que eu preciso. Então vamos lá. E aqui eu já vou fazer colocando as movimentações, tá? Então agora vamos lá. Dentro do tab eu vou colocar 3 grupos de hbox, tá? Então eu vou pegar group, só que eu vou fazer um e vou copiar porque acho que é mais fácil. Porque é igual. Hbox, certo? Let's do, certo? Aqui tem que ter barra grupo, porque vai ter coisa dentro. E aqui eu vou colocar um label, tá? Lembra que a box estou colocando uma coisa do lado da outra, né? Então eu vou colocar um label. O texto aqui vai ser x dois pontos só, certo? Aqui eu vou colocar botão, então eu vou colocar button. E o button ele vai fazer uma coisa, então eu vou colocar button igual button text igual. Aí eu vou colocar uma seta um lado, certo? E colocar on click. O que é isso aqui? Isso aqui é um método, tá? Quem sabe de orientação a objeto sabe que isso aqui é um método. Ou seja, basicamente quando você clicar, o que você vai fazer? Você vai chamar a função menos x. A gente não definiu a função menos x, tá? E aqui eu vou colocar um outro do lado, um outro botão. Eu vou colocar esse aqui. E vou colocar mais x, certo? Se eu colocar esse aqui, não clicando, colocando esse aqui só, ele apareceu, ó, aqui, ó, certo? Eu vou desenhar os três, certo? Agora já começa a ser um pouquinho mais fácil, só mudar algumas coisas. Então, por exemplo, esse grupo aqui, ó, certo? Grupo. A diferença é que aqui é y e aqui vai ser menos y mais y, e aqui é z e aqui é menos z mais z. Beleza. Então, se eu colocar isso aqui, eu vou ter x, y, z, certo? Beleza. Vamos fazer o mais menos, porque aí eu posso o mais menos do aqui, a função mais menos. A função mais menos eu vou colocar ela em cima, antes do function call aqui. Então vamos cá, vamos colocar a função menos x mais x. Depois é só copiar e mudar algumas coisinhas, tá? Vocês vão ver que é rápido. Vou explicar uma. Então function menos x. É necessário você escrever isso aqui, ui, vírgula id, tá? Porque eu estou chamando lá do ambiente, é um método, tá? Aí eu vou pegar a posição atual, tá? Então sim, ponto, get object
position. Lembrando que eu estou mudando o target, então eu vou pegar a posição inicial, target referente ao, ao mundo, certo? Eu vou pegar essa posição, a posição 1, eu vou lembrando que assim, quando eu pego a posição, ele vai pegar um vetor com 3 elementos, o x, y, z. O primeiro é o x, então vou modificar o x, eu vou pegar, vou mudar o x um pouquinho. A velocidade que eu mudo tá aqui, tá? Eu estou colocando de 0.01, 0.01. Quem quiser mudar um pouquinho mais drasticamente pode, tá? Sim, lembrando que a gente está fazendo só o jogue, tá? Essa aula é só o jogue. Set object position pg menos 1 pos. Aí esse pos já está modificado, tá? O função mais é a mesma coisa. A única coisa que eu mudo é o mais aqui e mais aqui, certo? Ah, mas e YZ? Aí você faz o seguinte, você copia isso aqui, cola, esse é o Y. O que que muda no Y? Em vez de ser 1 é 2. Y, em vez de ser 1 é 2. Eu estou mexendo no Y. E o Z? O Z você faz isso aqui. Z, aqui é 3. 3 mais Z, 3, 3, certo? Se eu rodar agora, o que que vai acontecer? Eu tenho, ó, tô rodando. Pode notar que ele está tentando manter a mesma orientação, tá? A mesma orientação. Em Y, em Z, vou diminuir. Tá vendo? Ele está tentando seguir a mesma orientação e tal. Então agora a gente fez um jogue XYZ. Falta fazer o jogue ABC, tá? Então vamos fazer o jogo ABC. O jogo ABC, basicamente, eu vou pegar aqui, ó, o que está dentro do tab aqui, ó. A estrutura é a mesma. Então eu posso fazer isso aqui. Então quando vocês fizerem o que vocês quiser, o seu modelo aqui de janelinha, é importante colocar as coisas mais parecidas, que fica mais fácil. A única coisa que eu mudo agora é A, B, C e vai chamar as funções mais A menos A, ou menos A mais A, menos B mais B, mais B e menos C mais C. C, certo? Então nós temos isso aqui. O que que vai mudar, certo? Nessas funções. Então se eu rodar aqui, você vai ver que vai aparecer os dois. Vai ser aqui, ó, certo? Tá beleza. Então a gente vai colocar as funções. As funções, tá? Eu vou copiar uma delas. Eu vou pegar essa aqui, só que vocês vão ver que vai mudar uma coisinha, tá? Aí eu vou fazer a mais A e menos A e depois a gente copia com a modificação, tá? Ó, primeira coisa, aqui é orientação, não é posição, certo? Sim get object orientation, tá? Beleza. Aqui incremento ori, certo? 1, que é o A, né? É ori de orientation, 1. E agora vou mudar de 20 em 20 graus. Então, aqui tô fazendo errado, né? Vamos. Era fácil trocar. Aí, é esse aqui, ó. É o menos, aqui. Agora vai, menos A. Agora sim. Orientation 1.
orientation 1, aqui get object orientation, certo? E aqui o 2π π é 180, né? Π sobre 90 vai dar, que a gente vai trabalhar em radianos, π sobre 90 vai dar 2 graus, certo? Então eu vou colocar math.π dividido por 90, certo? E aqui o orientation, basicamente isso aqui, certo? Aí isso aqui vai ser o mais A. Só a única coisa que eu vou mudar é o sinal. Eu vou estar trabalhando de 2 em 2 graus, tá? Vou copiar isso aqui. Esse aqui vai ser, então fica menos A mais A menos B. Lembrando que o B é a rotação Y, então vem 2 ângulos Euler mais B 2 e menos C mais C. C 3 mais C 3 beleza. Então aqui eu estou chamando essas funções. Então o que acontece? Na hora que o rotação disso que a gente viu que funciona, agora eu vou rotacionar em X, certo? Eita. Pera. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, eu acho que esqueci de colocar. Tá falando pós. Quer ver? Mais A. Se for mais A. Aí, não é pós, é ori. Ixi, ori em todos. Ori. Erro 1. Esse é o problema de copiar, tá? Erro 1 copiou errado em todos. Então vamos lá. Todos que são o pós é ori. Eu poderia ter deixado pós, né? Mas vamos lá. Agora sim. Agora sim. Agora vamos lá. Ó, tá vendo? Eu tô mudando a orientação do target, ele muda o tipo. Se eu mexer aqui, ó, ele tenta encaixar. Esse aqui, ele é um pouco mais complexo. Ele tenta encaixar, tá? Ah, ó. Então ele vai tentando encaixar. Ele tá na mesma posição. Ele tá mudando só a orientação, tá? Então ele tá se contorcendo para mudar a orientação. Então já temos isso daí. Agora a gente precisa colocar na nossa janela, certo? A questão da junta, da garra, certo? Então vamos voltar lá. A gente fez tudo, certo? Falta só colocar a garra, né? Então mais menos, tá tudo certo, certo? Onde a gente vai colocar a garra, tá? A gente vai colocar a garra, certo? Depois do tabs, certo? Porque a garra eu vou colocar como se fosse uma coisa macro, embora dá para você programar, tá? A garra tá aqui. Na verdade a gente não vai trabalhar com programação de, vai ser um jogo isso aqui, tá? No máximo eu vou colocar na próxima aula os comandos de movimento. Vai do ponto tal para o ponto tal, ele vai sozinho. Mas a garra você vai ter que fechar na mão. Então, vamos lá. Garra. Eu vou colocar como um radio button, tá? Radio button, certo? Text. Garra, certo? Ou garra on off, né? Beleza. Botão dois pontos aqui. E vou colocar um ID de 1002, certo? E on click vai para a função garra, certo? Aqui
comando simples você coloca barra, né? Então vai acontecer aqui, se você colocar, ele vai aparecer aqui, ó, fora, tá? Certo? Eu coloquei aqui, né? Esse aqui é o referente a 9. Depois a gente vai ter um outro que é de movimentação, tá? Movimentação, eu vou colocar o código rapidamente aqui da janela, mas a gente não vai mexer. Eu vou deixar bem assim, depois do radio button, certo? Você vai ter depois do 9 aqui, você vai ter simplesmente um outro grupo, um grupo layout. Isso que eu estou deixando para deixar pronto, layout. Eu vou colocar vbox flat true barra grupo, certo? Depois eu vou ter label text igual move barra, certo? Depois eu vou ter tabs barra tabs, certo? E depois eu vou ter tab title PTP, a gente vai trabalhar com PTP, os movimentos possíveis que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então eu já estou preparando aqui. PTP, certo? Eu acho que eu tenho que colocar barra tab. Eu não vou colocar nada aqui dentro, tá? Então aqui barra tab, PTP, lin, que é o movimento linear, e movimento circular, tá? Então agora a gente já tem mais ou menos a estrutura que seria a próxima aula, tá? Então ou você trabalha aqui ou você trabalha aqui, beleza? A gente viu que a partir daqui o robô está funcionando, certo? Eu vou fazer a função garra, certo? A função garra, ela tá mais para frente. Então vamos fazer a função garra. Função garra eu vou colocar na ordem aqui, né? Tá aqui. Function garra, mesma coisa, o id, certo? Essa aqui é uma função. E aqui a gente vai colocar a igual sim ui ponto get radio button, ó, radio button vale, certo? Então eu vou pegar e para isso, por isso que eu preciso do id, certo? Esse é o id. Então eu dou a janela e qual que é o widget, tá? Qual que é o elemento. Aí string ponto set integer signal, certo? Aí eu vou colocar o valor que é p lip right, né? Angle motor, né? Se quiser colocar entre aspas pode, certo? E colocar o A, vou enviar o A, certo? Basicamente isso, certo? Então a gente tem o que? Se eu clicar, ele vai fechar, certo? Ele está fechando devagar, tá vendo? Ele vai fechar devagar. Se eu clicar por uma vez mais, ele abre, certo?
Então a gente já fez quase tudo. Agora a gente só falta a gente trabalhar com o target type aqui, certo? Eu vou fazer isso aqui rapidamente, certo? E aí a gente fecha. Então, e essa parte de atualização, ela tem que ser feita toda hora. Então, aqui que eu vou usar no Actuation, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a posição sim.get object position tg-1, certo? E o get object orientation também. Estou pegando a posição e orientação do target, certo? Orientação, orientation, beleza, certo? Vou colocar uma constante que eu quero mostrar em graus, então é 180 por math.pi, certo? E aí eu vou colocar uma string, str é igual string.format. Como que vai ser esse string, tá? Eu vou colocar assim, os, dois pontos, aí eu coloco isso aqui, colocar junto, né? Aí eu vou colocar só dois valores, tá? Ou seja, dois dígitos, certo? Também só dois dígitos, certo? E aqui eu posso fechar vírgula e agora vamos aos valores, né? Que é posição 1, posição 2, posição 3, ori 1, ori 2, ori 3, certo? Só que esse aqui, as orientações, eu vou colocar todas vezes C, para converter para grau, certo? Então, isso aqui, ele pegou, mas ele não importou. Então, para colocar, eu vou colocar sim, o i, ponto, set edit value. Aí, o set edit value vai ser a janela, o id e o valor, certo? Beleza. Eu vou pegar isso daqui, esse código, vou repetir e vou fazer uma seguinte mudança, tá? Vai ser o tipo e vai ser 1001, certo? Feito isso, ele deve funcionar onde ele está. Por exemplo, agora, ó, o target eu vou colocar tá em 0202, tá? O x está menos 04. Eu vou colocar, aliás, menos 0101, né? 0,01, então ó, 0,39, certo? Aí eu quero colocar o y em menos meio. Não sei se vai dar. Menos 20, vai. E o z em vou baixar, tá? Eu vou baixar para 1.2, certo? 1.2 tá aqui. Então, ó, tá funcionando, tá? Orientação, eu quero, sei lá, 4 graus em A, rotação de X, 4. Vou colocar 20 graus. 20 graus. Aí, ó, ele vai tentar ajeitar, tá? Aqui, aqui ele vai chegar muito certo. Aqui não, aqui ele vai ficar mais ou menos. Isso é por causa do método, né? Ele consegue fazer certas coisas, não consegue fazer muitas, não. Então, ó, aí é questão de alcance, de resolução, tá? Por exemplo, aqui, tá vendo que ele não tá conseguindo chegar no target? Tá indo,
tá indo. Aí ele começa a ver. Isso aqui também tem a ver com controlador, controle integral, certo? Ó, certo? Aí se eu fizer um pouquinho, aí tá 22, ele vai chegar próximo 22, aí ele vai tentar fazer. Aqui vai ficar mais ou menos, tá? Mas aqui vai ficar perfeito, tá? Então teoricamente está funcionando. Onde você colocou, você fecha a garra, ele vai fechar a garra, certo? Demora um pouquinho para ele fechar, mas ele fecha. Ó, ele está fechando a garra, certo? Curiosamente, fechar a garra é mais difícil que abrir. Abrir, você vai colocar, ele vai abrir rapidamente, certo? Não sei porquê, mas é a programação da garra, eu não vou mexer com isso. E é isso. Então, tentam fazer isso, montem para esse robô e eu vou pedir um desafio para montar para um outro robô. Você escolhe um outro robô do Model Browser e tenta montar. Ver se vocês conseguem. A lógica e a ideia é a mesma, tá? Então, eu vou parar o vídeo por aqui, certo? E tá funcionando, beleza?